Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um tutorial de olho básico marrom. É um olho que não é muito fácil, mas ele tem se você pegar um pouquinho de prática, você tira de letra, assim. Eu substituo um primer por um lápis marrom, mas aí é opcional, se você quiser colocar o primer ao invés do lápis, não tem problema. Se você optar pelo lápis, escolha um lápis que seja um pouquinho mais macio e mais fácil de esfumar. Se você for aquele lápis muito seco, ele vai te dar um pouco de trabalho, ou talvez nem dê certo. Por que eu uso lápis? Porque ele intensifica a cor e dá uma segurada já na sombra. Sempre tem que ficar claro na nossa cabeça que tudo que é cremoso segura o pó e tudo que é pó segura o cremoso. Então se você colocar uma base e um pó por cima, vai dar uma segurada melhor e a mesma coisa no olho. O que eu vou usar é esse da MAC, que é o TED. Ele é um marrom com um pouquinho de cintilância, mas aí você pode usar um marrom cremoso ou qualquer coisa do tipo. Eu já fiz a minha pele. Eu passei base aqui na pálpebra porque eu já tinha feito um tutorial e eu acabei não postando porque quando eu não passei a base ficou horrível de vocês entenderem tudo. Mas normalmente eu não passo base na pálpebra porque como a minha pálpebra já é pigmentada, ela já ajuda no esfumado. Se você tiver isso também, eu acho legal não passar base ou passar só um restinho assim, sabe? Mas aí também é opcional, se você gostar daquilo bem limpo pra você fazer, tudo bem. Eu vou olhando pra baixo porque aqui embaixo tem um espelho, mas vocês vão conseguir ver por aí. A primeira coisa que eu faço é preencher toda a minha pálpebra com lápis marrom. Eu dou uma puxadinha assim, gente, porque eu tenho a pálpebra super flácida. E se eu deixar solta, fica indo pálpebra pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e aí fica horrível. Não precisa ser certinho, né, gente? Porque você vai esfumar isso daqui. Dependendo do tipo de olho que você tiver, para no meio da pálpebra. Se você não tiver esse espaço que eu tenho aqui, para no meio da pálpebra pra esfumar. Porque senão vai subir muito e aí pode encontrar com a sobrancelha. Encontrei até o côncavo. Quando chega no côncavo, eu paro. O que é o côncavo, né, gente? O côncavo é isso daqui, ó. Essa cavidade que a gente tem aqui no final da pálpebra começa um osso. Tem gente que já tem o côncavo já na sobrancelha, tem gente que tem um côncavo mais separado, mas todo mundo tem esse côncavo, tá? Ele é uma cavidade que tem em cima da pálpebra. Agora eu vou pro outro olho. Sempre tem um olho que é mais fácil de fazer e um que é mais difícil. Nesse caso, pra mim, o mais difícil é esse. Então, assim, se você acha melhor, comece sempre pelo mais difícil, coisa que eu nunca faço, mas é um bom truque. Como meu olho é fundo, eu não subo muito aqui, ó. Então, se eu subir, vai ficar horrível. Vai ficar mais fundo ainda, então eu não subo. Eu venho com um pincel, que é um de corretivo, que eu mostrei naquele vídeo de pincéis. Ele é um de corretivo que é como se fosse um mini língua de gato, que é esse daqui é o FS06 da Pink Gloss. Ele é de cerdas sintéticas. E aí eu venho esfumando a borda do lápis. Apesar de como esfumar a sombra, você vai fazer um movimento de cima pra baixo, só pra esfumar a borda mesmo, tá? Não precisa esfumar dentro. É só pra essa bordinha aqui não ficar marcada. E quando que você sabe que tá bom de esfumar? Quando você não vê nenhuma marcação. Quando você vê que já tá sumindo, assim, sabe? Ó, aqui já dá pra vocês verem a diferença de alguma coisa esfumada e alguma coisa sem esfumar. E agora vamos pra essa pálpebra. Esse daqui eu achei que tá um pouco mais intenso do que esse. Então eu vou só corrigir aqui. Certifique-se que em toda a pálpebra tem lápis, porque se ficar uma parte sem lápis, a sombra pode ser que não fique, aí vai ficar aquelas listrinhas assim. Como se tivesse acumulado, sabe?
Vou fazer embaixo, aqui nos cílios inferior, um tracinho também, mas bem pequenininho, porque aí senão vai ficar muito grande quando esfumar. Vai descer demais. Com o mesmo pincel eu vou dar uma esfumada aqui. Gente, eu fiz a besteira de passar o corretivo antes. E aí tá sujando tudo. Mas eu vou aproveitar e ensino a corrigir essa parte aqui. Agora eu vou pegar a sombra. Eu vou usar essa paletinha aqui da Belly Angel, que é uma marca nacional, é super baratinha. Deve ser uns 15, 20 reais. Vou pegar o marrom mais escuro, que é esse daqui. O pincel que eu tô usando é o B906 da Macrylan. Vou passar em cima de onde a gente passou o lápis, não até onde a gente esfumou, tá? É em cima de onde a gente colocou o lápis primeiro. Quando eu vejo que tá bom, é quando o brilho do lápis acabou. Como esse lápis ele tem partículas de brilho, não vai acabar nunca, né? Mas quando você vê que aquela cremosidade do lápis já não existe mais. Sempre com batidinhas quando vocês forem aplicar, porque se você aplicar assim, você já vai esfumando e não vai ficar nada no lugar. Um marronzinho mais claro, é que o lápis já é escuro, né? Mas se você quiser um marronzinho mais claro, não tem diferença, o processo é o mesmo. Aliás, o processo é o mesmo pra tudo que é olho, né? Então, se você quiser fazer um olho colorido, é a mesma coisa. É um processo básico de olho. Aí vou pegar esse pincel, que é um pincel de aplicar sombra. Ele é ótimo pra aplicar sombra na... Aqui é o da Pausa pra Feminices. Vou aplicar aqui no cílios inferior, em cima da onde a gente aplicou aquele lápis. E eu já vou esfumando. A parte é totalmente opcional. Se você quiser, você já pode esfumar esse marrom que tá aqui. Ok, pode ser, não tem problema. Ou se você quiser, que eu acho que vai facilitar, pega um marrom quase da cor da tua pele, assim, um pouquinho mais escuro. Eu vou pegar esse tom aqui, já com o pincel de esfumar mesmo, e já vou vir esfumando nessa borda que tá toda aqui do lápis, com um pouquinho da sombra e tudo mais. E vou vir esfumando. Você tem dois jeitos de esfumar. Ou vai e vem, que é assim, ou bolinhas. O que acontece quando você faz essas bolinhas? Que a sombra vai subindo. Então, se você tem um olho muito pequeno, é bom você só fazer movimento de vai e vem. Já vou juntando aqui embaixo um pouco. E aí, a mesma coisa do outro lado, gente. Eu vou encaixar o pincel no côncavo, com movimento de vai e vem, ou de bolinha, tanto faz. Eu vou esfumando tudo pra ficar uma coisa meio de encontro com a minha pele, né? Eu sou míope, gente, então por isso que eu tenho que ficar colocando espelhinho aqui do lado, tá? Mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Sempre faz um encontro aqui embaixo, tá? Pra ficar um acabamento legal. Eu achei que ficou um pouco borrado aqui nas pontas, mas isso é normal. E aqui em cima eu achei que subiu coisa que não tinha que subir. Aqui subiu um pouco a sombra. Então eu venho com o pincel limpo, só assim, tirando mesmo isso daqui que eu acho que não era necessário, né? Mas que subiu. Mas assim, é bem de leve, gente, com nada mesmo no pincel. Só pra dar uma limpada mesmo aqui. Ok. Assim, quando vocês quiserem fazer a pele antes do olho, deixa pelo menos o corretivo por último. Dá uma ajudada quando for corrigir, não fica com tanta coisa na pele. O corretivo que eu tô usando é o Natura Aquarela, esses dois aqui. Nossa, eu tô tão vermelha por causa do calor que tá aqui no meu quarto. E não dá pra ligar o ventilador porque fica muito horrível. Passei o corretivo, vou espalhar e já vou subindo aqui, dando um formato no que eu quero. Mas tem que tomar cuidado pra não pegar
Essa parte de baixo que a gente já fez, né? Então, já subo aqui dando um formato no que eu quero. Sempre que eu faço isso, eu venho com essas esponjinhas só pra dar uma sentada no corretivo. É aquelas de queijinho que, sei lá, custa R$2,00, 12 dela. Só pra dar uma pá, né? E dou uma puxadinha aqui. E desse lado, a mesma coisa. Bom, aí eu vou passar a máscara de cílios, vou usar essa Super Shock da Avon. Uma máscara ótima. Só pra dar uma finalizada em tudo, eu venho com uma sombra clarinha. Essa branca mesmo aqui, mas gente, tem que espalhar demais, tá? Se você for passar aqui no arco da sobrancelha e no cantinho interno pra... que isso eu acho que faz muita diferença na maquiagem, gente, vocês não têm ideia. Aí eu vou pegar um pó translúcido só pra selar esse corretivo aqui, porque eu tô achando que tá brilhando demais. E eu odeio corretivo brilhando. Esse que eu tô usando é um da Elf, que tem essas bolinhas coloridas. Ele ajuda a neutralizar as cores, né, da pele, se você tá com alguma cor na pele, uma vermelhidão, alguma coisa. Ele ajuda a dar uma neutralizada, eu gosto bastante dele. Então, gente, esse é um dos olhos que eu mais uso, assim. Ele é super versátil, vai com qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de batom. Eu acho que ele é o olho mais versátil que tem, assim, eu acho que fica bom em todo mundo. E eu, assim, pro dia a dia eu só trocaria o tom da sombra. Talvez eu passaria uma sombra um pouquinho mais clara, essa daqui que eu passei, ela é bem escura. Mas eu gosto, né? Então é isso, se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente. Preciso muito saber se vocês estão entendendo a mensagem que eu tô passando, porque às vezes eu acho que eu dou uma bananada aí. Eu preciso muito saber disso, gente, se vocês estão conseguindo entender. Dê ideias. Vai ter um vídeo extra aqui no canal falando sobre um concurso que vai ter aqui e vocês podem ver pra participar. Então, um beijão. Tchau, gente.